Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de ação e ficção científica chamado O Predestinado. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa com um homem tentando desarmar o que parece ser algum tipo de bomba que foi colocada em um prédio, mas antes que ele possa continuar, outro cara aparece e tenta impedi-lo. Ambos se envolvem em um curto tiroteio, mas enquanto a bomba está prestes a explodir, de alguma forma ele consegue chegar até lá. Ele instantaneamente abre a sua mala antibombas e coloca a bomba dentro dela, mas não consegue fechar a tempo e ela explode. Então ele cai no chão gritando de dor. Na próxima cena, um homem aparece, o ajuda a pegar as suas coisas e se afasta. Depois ele anota alguma coisa e vai embora. Após este evento, ele acorda no hospital e descobre que o seu rosto foi completamente queimado e os médicos tiveram que fazer uma cirurgia facial para salvar a sua vida. Os médicos enxertaram uma pele nova e reconstruíram o rosto e a garganta do homem, pois estava tudo muito danificado. É revelado durante este tempo que o ano em que se passa a história é 1992, e este homem é um agente que trabalha para uma misteriosa organização conhecida como The Temporal Bureau. Ela envia pessoas altamente qualificadas e treinadas através do tempo para prevenir crimes maiores que custariam a vida de milhares de pessoas. Agora eles estão tentando deter um criminoso chamado Fuzileiro. Ele foi o culpado de muitos pequenos ataques, mas o seu ataque mais letal foi uma explosão de bomba em Nova York, que resultou na morte de 11 mil pessoas em março de 1975. Após a missão fracassada, o agente está cada vez mais determinado a parar o fuzileiro. Após algumas semanas de descanso, o médico finalmente remove as ataduras do seu rosto e lhe diz que a sua voz mudará drasticamente com o tempo, devido aos ferimentos que ele sofreu. O agente dá uma olhada no espelho para ver o seu rosto cicatrizado, e apesar de estar frustrado, ele reconhece e aceita estas mudanças. Após 7 anos, o seu rosto está totalmente recuperado, e ele grava um áudio sobre a sua próxima missão. Ele é enviado a uma missão final antes de ser desativado da agência. O agente aceita a missão, mas antes que ele possa ir, seus superiores lhe dão as suas armas e o lembram da regra: se ele se desviar da sua missão, isso acabará em morte. Depois de tudo pronto, ele parte para sua missão de viagem no tempo para 1970. Em um bar na cidade de Nova York, no meio da noite, o agente está trabalhando disfarçado como barman. Aparentemente, ele está aguardando a chegada de um determinado cliente. Uma pessoa de casaco e chapéu entra no bar e pede uma bebida. O barman começa a conversar sobre o fuzileiro, mas a pessoa muda de assunto, revela que é um escritor e se refere a si mesmo como mãe solteira e que escreve revistas românticas para ganhar a vida. O barman lhe diz que sabe do seu conteúdo e lhe mostra uma das revistas que tem lido. O cliente fica surpreso que um barman leia seu conteúdo, porque ele não se encaixa no perfil do seu público. Ele diz ao barman que as coisas que ele escreve não valem a pena ser lidas. O barman lhe diz que ele leu seu conteúdo quando ele precisa de uma perspectiva feminina, e ele está curioso em saber como um homem conheceria a perspectiva de uma mulher. O escritor então aposta uma garrafa de licor se a sua história for suficientemente boa para chocar ou surpreender o barman. O barman concorda, e o escritor conta a ele sobre o seu passado. O escritor explica que ele já foi uma garota, e isso surpreende o barman. Tudo começou em 13 de setembro de 1945, quando um homem misterioso a deixou na porta de um orfanato. O orfanato cuidou dela da melhor forma possível, e ela foi nomeada Jane por um dos seus trabalhadores. Quando criança, Jane era muito curiosa sobre o espaço exterior e ela cresceu sonhando em explorar o universo. Jane invejava as crianças com pais e ela sempre se perguntava como e o que sentiam aquelas crianças. Ela nunca entendeu por que seus pais a abandonaram e o que ela fez que a levou a ser abandonada. Quando Jane cresceu, ela sentiu que algo era diferente nela. De alguma forma, ela era mais autoconsciente do que qualquer outra menina do orfanato e jurou que seus filhos teriam uma família de verdade, ao contrário dela. Ela era muito inteligente e era boa em todos os campos científicos, além de ser fisicamente forte e capaz de lutar contra os meninos. Ela também era a mais inteligente da classe e amava matemática, mas as outras crianças do orfanato não gostavam dela, porque a achavam uma nerd esquisita. Mais tarde, ela começou a se odiar, percebendo que o seu jeito diferente tornava muito improvável que ela fosse adotada. Finalmente, ela aceitou que ninguém a aceitaria como filha ou como esposa. Os anos se passaram e Jane estava prestes a se formar quando ela conheceu um homem chamado Dr. Robertson. O Dr. Robertson disse a ela que estava procurando mulheres jovens como ela para um emprego em um serviço do governo em uma organização chamada Space Corp. Ele disse a ela que estavam procurando mulheres com habilidades extraordinárias em ciências e matemática. Ela aceitou o convite dele, pois queria se juntar à Space Corps
para ajudar os astronautas no espaço, pois ela também queria ir para o espaço e se alistou. Jane se destacou em todos os testes que o corpo espacial fez com ela. Devido a isso, os outros participantes começaram a debochar dela e ela se envolveu em uma briga. Mais tarde, durante o processo de seleção, um dos médicos encontrou uma anomalia médica. Então eles contaram tudo ao Sr. Robertson e lhe disseram que ela teria que ser desqualificada. Os médicos, no entanto, não contaram a Jane sobre essa anomalia e ela foi desqualificada, mas o Sr. Robertson prometeu que iria encontrar outro emprego para ela. Mas ela perdeu a confiança nele e decidiu seguir em frente com a sua vida. Então ela começa a trabalhar como ajudante de uma família e é durante esse tempo que ela encontra uma revista sobre histórias românticas e começa a lê-las em seu tempo livre. Jane acaba indo para aulas noturnas em Cleveland para trabalhar o seu comportamento e charme, mas ela passou por um momento difícil. Isso foi quando ela encontrou o homem que logo mudaria sua vida no dia 3 de abril de 1963. A caminho de casa, em uma noite chuvosa, ela acidentalmente tropeça em um estranho, mas rapidamente pede desculpas e pergunta se o homem está perdido. O homem responde que está esperando alguém, quando Jane responde com uma citação e o homem responde com a continuação dessa citação. Jane fica impressionada com o homem e os dois começam a conversar e logo iniciam um relacionamento. O escritor diz ao barman que os dois se apaixonaram e que ela acreditava ter encontrado a única pessoa que realmente se importava com ela. Estar com aquele homem foi o momento mais feliz da sua vida, mas esse momento durou pouco. Um dia eles estavam sentados em um banco e o homem disse a Jane para esperar. Ele disse que voltaria, mas o estranho deixou Jane e nunca mais voltou. Emocionalmente perturbada, Jane é abordada pelo Sr. Robertson. Um dos oficiais de recrutamento do corpo espacial diz a Jane que trabalha para uma organização diferente, que poderia usar alguém com a sua inteligência e habilidades físicas. Ele lhe oferece uma chance e Jane está confusa, mas de qualquer forma ela precisa de um emprego e está prestes a aceitar a proposta. Então ela logo descobre que está grávida do estranho. É quando ela percebe que o homem a deixou com mais do que um coração partido e sem dinheiro suficiente para pagar uma cama de hospital. Ela foi para uma ala de caridade com outras mulheres grávidas. Uma noite, Jane se encontrou com dor excessiva em uma mesa de cirurgia. Ela já estava pronta para dar à luz. Pela manhã, após a operação, Jane acorda e o médico se aproxima dela e lhe informa alegremente que a operação foi bem sucedida e ela deu à luz a uma menina saudável. Mas a felicidade logo desaparece quando o médico lhe pergunta sobre a anomalia em seu corpo. Jane parece confusa e responde que os médicos nunca lhe disseram nada e que tudo estava bem. O médico então revela a Jane que ela tem uma condição intersexual, onde ela tem dois conjuntos de órgãos sexuais, masculino e feminino. Embora subdesenvolvido, o conjunto feminino era capaz o suficiente para desenvolver um bebê. Então ele diz a Jane que durante a operação, devido ao sangramento excessivo, eles tiveram que remover cirurgicamente o seu útero e seus ovários. Mas como encontraram órgãos sexuais masculinos intactos, eles reconstruíram cirurgicamente Jane em um homem. Jane parece confusa e assustada, então o médico lhe diz que ela ficará bem, mas terá que ser operada mais algumas vezes. Uma Jane masculina começa a cuidar do seu bebê, e ela está muito determinada a criar o seu bebê adequadamente. Jane está completamente reconstruída em um homem com mais operações. Ela teve que passar por 3 cirurgias, e passou 11 meses no hospital. Depois de 11 meses, ela se olha no espelho e se vê como o homem que ela agora é. Depois disso, ela tenta realistar o seu nome ao corpo espacial, mas apenas para ser rejeitada novamente. Então, a Jane masculina explica que sua vida continuou, ela se tornou escritora e começou a escrever histórias de confissão para revistas românticas. Jane conclui a história e pergunta se ganhou a garrafa de licor. O barman lhe dá a garrafa e oferece a John a chance de matar o homem que arruinou a sua vida. Ele também revela que sabe que o novo nome masculino de Jane é John e outros detalhes da sua vida. John é relutante e ele não confia no barman, mas o barman assegura a John que realmente trabalha para o Sr. Robertson. John eventualmente segue o barman até um porão seguro embaixo do bar, sem repercussões, e concorda em ser recrutado para a mesma empresa que ele trabalha. Depois que John aceita, o barman mostra a John o seu estojo de violino e lhe diz que é uma máquina do tempo. Eles viajam no tempo até 3 de abril de 1963 em Cleveland. John sente náuseas do salto do tempo, mas logo se põe de pé. O barman dá a John algum dinheiro e armas para confrontar o homem que seduziu Jane e a abandonou, dizendo exatamente onde e quando encontrá-lo. John é direcionado para a faculdade de Cleveland, mas quando ele chega lá, ele acidentalmente esbarra em uma garota que lhe pergunta se ele está perdido, mas ele responde que ele está esperando alguém.
A garota então lhe diz uma citação que coisas boas acontecem com aqueles que esperam. John desfaz o quebra-cabeça junto com ela e completa o resto da citação. Ele finalmente percebe que a garota é o seu eu feminino mais jovem e percebe que ele era o homem o tempo todo. John se vira e fica surpreso ao vê-la. Ele elogia Jane dizendo que ela é muito bonita e alguém já deveria ter lhe dito isso, mas Jane responde que ele acabou de dizer. Enquanto isso, o agente olha de longe e parte com a sua máquina do tempo para o futuro. O agente se desvia para sua missão falhada no início do filme, mas desta vez ele chega alguns minutos antes do seu antigo eu para parar o fuzileiro. Ele vê o fuzileiro que acaba de montar a bomba. O fuzileiro está ciente da sua presença e se esquiva do seu primeiro tiro. Os dois se envolvem em um curto tiroteio e o fuzileiro tenta fugir. O agente o persegue e logo se encontra em um ponto escuro do edifício. Ele começa a procurar o fuzileiro, mas ele o flanqueia e desta vez eles se envolvem em uma briga. Eventualmente o fuzileiro bate nele com um murro na cara e ele desmaia. Logo após acordar, ele ouve tiros familiares e vai investigar a bomba. Então ele ouve uma explosão e percebe que o seu antigo eu do início do filme foi ferido e não foi capaz de parar o bombardeio. Então ele se aproxima e ajuda o seu antigo eu a alcançar a máquina do tempo. A fim de voltar ao boreal temporal, em 1992, o agente percebe a inevitabilidade da sua missão fracassada, pega um pedaço da bomba e usa sua máquina do tempo para viajar de volta a março de 1964 e descarregar a sua raiva destruindo algumas coisas. Então ele limpa as lembranças e se lembra da próxima parte da sua missão. Enquanto isso, em 1963, John e Jane saem para tomar um café. Jane começa a conversa dizendo a John que as pessoas acham que ela não é uma pessoa amiga. John sabe disso muito bem e ele diz francamente a Jane. Esta é a razão pela qual Jane fica surpresa e impressionada com a resposta de John. Então ela pergunta a John o que o faz se sentir superior às outras pessoas e John responde que pode ler mentes. Jane então lhe diz para ler a sua mente e John começa a dizer a verdade sobre si mesmo, suas lutas e seus pensamentos sobre o amor. Ela nega essas afirmações no início, mas depois lentamente começa a cair em si. John simpatiza com Jane, contando como tem sido a sua vida e como ele também se relaciona muito com a forma como ela se sente. Os dois continuam a sua conversa um com o outro e eventualmente fazem amor. Enquanto o agente está em um hospital onde ele se encontra com Robertson, o agente entrega as provas que ele conseguiu pegar da bomba usada pelo fuzileiro. Ao ver o pedaço da bomba, Robertson percebe que o agente fez algo ilegal, mas deixa isso escapar porque acha que agentes sem regras poderiam salvar mais vidas. O agente então expressa sua hesitação sobre a próxima tarefa, dizendo que Jane suportará muita dor. Robertson explica ao agente porque ele tem que cumprir a sua missão para preservar a existência de um agente criado por um paradoxo de predestinação, uma pessoa sem ascendência, sem história e sem laços com o futuro. Robertson assegura ao agente que ele está fazendo a coisa certa e vai embora. Então é revelado que Robertson e o agente estavam tendo uma conversa no hospital onde o bebê de Jane nasceu. Logo após a enfermeira deixar a ala, o agente então rapta a criança de Jane e leva o bebê para sua casa, preparando-o para a viagem no tempo. Ele insere a data de 13 de setembro de 1945 e cuidadosamente leva a menina de volta no tempo. Ele então troca suas roupas e leva o bebê cuidadosamente, colocando-a na porta do orfanato. É o mesmo orfanato que Jane cresceu. Ele então deseja boa sorte ao bebê, chamando-a pelos nomes de Jane e John. Então liga para o orfanato para notificá-lo sobre o bebê, completando o ciclo paradoxal. O agente logo retorna a Cleveland em 1963 para resgatar John. Ele vê Jane e John sentados juntos no banco e os observa à distância. John nota o agente e diz a Jane para esperar. Ele promete que voltará e segue o seu caminho. O agente John está com raiva e se sente muito enganado. Ele saca a arma que o agente lhe deu e a aponta para ele. O agente entende a sua dor e lhe diz que tudo isso é inevitável. John diz ao agente que ele ama genuinamente Jane e não vai deixá-la. Então o agente revela sua missão e o porquê ele colocou John e Jane juntos. O agente explica que John, Jane e a criança são todos a mesma pessoa, que existem através de um paradoxo predestinado. Ele diz a John que precisava dele para se encontrar com Jane, para que ela engravidasse e desse à luz a uma criança que eventualmente cresceria para ser os dois. Se o agente não tivesse raptado a criança e a transportado de volta para 1945, ou se ele não tivesse montado esse encontro entre John e Jane, nenhum deles existiria. John fica sem palavras depois de que tudo aquilo faz sentido e olha para Jane mais uma vez. John afirma que não quer deixá-la, mas o agente insiste que é assim que tem que ser. John finalmente percebe que tem que acontecer e ele aceita o seu destino.
O agente leva John para a sede do Boreal Temporal em 1985 e lhe diz que agora ele finalmente levará uma boa vida. De lá, John se esgota do enorme salto do tempo e as enfermeiras o levam ao hospital para se recuperar. Enquanto Robertson e o agente conversam, Robertson explica que John teve que suportar toda a sua vida, primeiro para assegurar a sua própria existência, para que pudesse evitar os crimes que viriam. O agente ainda está preocupado com o fuzileiro e Robertson conta ao agente que o fuzileiro ajudou a agência a se tornar mais forte. O agente fica surpreso que Robertson também deu ao agente temporal um arquivo contendo novas pistas, recuperadas das provas que ele lhe deu anteriormente. Robertson então o instrui que depois que ele chegar ao seu destino final, a sua máquina do tempo será desativada. Então eles se despedem. O agente deixa suas mensagens gravadas para John e vai embora. O agente então pula para janeiro de 1975, 2 meses antes da explosão. Seu destino final se estabelece e ele tenta viver uma vida normal o melhor que pode. Ele espera sua máquina do tempo para descomissionar, mas para sua surpresa, a máquina do tempo encontra um erro e não desarma o agente. Então ele verifica as novas pistas que Robertson lhe deu e descobre ainda que quer que ele encontre o fuzileiro. Enquanto o agente procura uma máquina de escrever e eventualmente a encontra em uma loja de antiguidades, ele compra a máquina e começa escrevendo um romance. Ao terminar o romance, ele escreve o seu nome como John, e o romance que ele escreveu foi sobre a vida inteira de John. Então ele liga os pontos e deduz onde encontrar o fuzileiro, usando as pistas que lhe foram dadas por Robertson. Então ele pega sua arma e vai encontrar o fuzileiro. O agente eventualmente encontra o fuzileiro em uma lavanderia com a sua arma. Para o choque do agente, ele vê que o fuzileiro é na verdade uma versão mais antiga dele mesmo no futuro. Como resultado das viagens no tempo e sua psicose contínua, ele está fortemente desapontado com o que se tornou, mas o fuzileiro se justifica dizendo que tudo o que ele fez foi evitar mortes, matando algumas pessoas. O agente conta ao fuzileiro sobre as vidas que ele destruiu, e ele então aponta sua arma para o fuzileiro e lhe diz com raiva que ele nunca se tornará isso. Então o fuzileiro afirma que é inevitável que John se torne ele, pois ele já estava predestinado a isso. O fuzileiro diz que se o agente o matar, o agente se tornará o próximo fuzileiro, pois esse é um ciclo repetitivo. A única maneira de parar este ciclo é não matar o fuzileiro, mas eles não podem quebrar o ciclo. Enojado com o seu eu do futuro, o agente mata sem piedade o fuzileiro, e tudo agora se encaixa e o ciclo está completo, mas o paradoxo continuará a acontecer em um ciclo de repetição. Agora é revelado que John, de 1985, foi o cara que vimos no início do filme, cujo rosto foi queimado e mais tarde reconstruído. Mais tarde ele se tornou o barman e mais tarde o fuzileiro. Então foi por isso que ele escreveu o seu nome no romance. Ele mesmo escreveu a sua própria história. Isso também resume que o cara tentando desarmar a bomba, a jovem Jane, o bebê, o adulto John, o barman e o fuzileiro, todos eles eram a mesma pessoa em um paradoxo de predestinação. O filme termina com John, de 1985, pronto para começar a sua vida predestinada como agente John, que aguarda a máquina do tempo. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.